Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje mais um episódio do Bora Falar de Corrida. Hoje o tema é emagrecimento. Acho que é o terceiro episódio do emagrecimento que a gente fala. Toda terça-feira, 8 horas da manhã, ao vivo no Instagram, a gente bate um papo aqui, que é o nosso Bora Falar de Corrida, que a gente fazia antigamente gravado, editado, bonitinho e tal. A Simone traz um monte de perguntas para a gente falar e debater sobre algum tema específico e aprofundar nesse tema. E a gente pegou um tema aí que é emagrecimento e corrida de rua. Cara, tem muita coisa para falar. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é o primeiro episódio, a gente já está no terceiro do mesmo tema, de tanto assunto que a gente tem, de tanta pergunta que a gente tem para fazer. Bora falar de corrida? Eu não sei se você está sabendo ou não, mas está rolando toda semana aqui no meu Instagram, toda segunda, quarta e sexta, aulas ao vivo, tá? Então, eu queria aproveitar e reforçar esse convite para você. Toda segunda, quarta e sexta, às 5 horas da tarde, a gente para aqui para gravar treinos para vocês. E a gente não para só para gravar, não, a gente faz junto. Eu, no caso, faço os treinos juntos com vocês. Além desses treinos, segunda, quarta e sexta, a Simone também está gravando treinos na casa dela. E a gente também está subindo esses vídeos para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook. Então, se você não consegue fazer nesse horário, por exemplo, segunda, quarta e sexta, 5 da tarde, a gente está trabalhando, ou está trabalhando fora, ou está em home office e está no horário ali de trabalho e não consegue parar para fazer o treino, pode fazer depois. No próprio Instagram, fica 24 horas disponível essa aula, ali no Stories. Ou então a gente depois sobe essas aulas gravadas também. Ou você também tem a opção de fazer as aulas da Simone. Então não tem desculpa para não ficar sem treinar. E o último recado, antes, eu gosto de fazer uma live já falar das atualidades, né? Então assim, a gente colocou, eu coloquei agora de manhã no último stories o posicionamento atualizado da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, falando sobre praticar ou não praticar exercícios ao ar livre. Isso inclui, claro, a caminhada e a corrida de rua. A recomendação continua a mesma. Em locais onde não está proibido, tem alguns locais que estão decretada a quarentena, por exemplo, São Paulo está proibido, está decretada a quarentena, não é para sair de casa, é para sair pelo estritamente necessário. Isso não inclui exercícios físicos. Outros locais, outras cidades do Brasil, muitas delas, não está decretada a quarentena, não está proibido sair para fazer exercício. Então, nesses casos, respeitem as orientações, que é ir sozinho, ir em local isolado, não aglomerar. E saiu até um estudo recente, está até publicado no meu Stories lá, depois dá uma olhada lá. A gente viu na mídia lá, um monte de gente mandou esse artigo, que se você estiver na rua e alguma pessoa tossiu, espirrar, forma uma nuvem, né, atrás da pessoa, e essa nuvem pode ser de até 20 metros, tal. Pode ser que seja verdade, mas só tem um estudo no planeta, que foi esse. E ele não foi publicado em nenhuma revista científica, tá? Ele foi divulgado direto na mídia, tá? Então, assim, pode ser que seja verdade, pode ser que não. Via das dúvidas, vai sozinho, não vai perto de ninguém, não chega perto de ninguém. Tá correndo, viu um camarada correndo lá na frente, desvia, já pega outra rota, já passa longe, sabe assim? Passa longe. Para quem tá tomando a iniciativa de fazer exercício na rua, eu não eu tô fazendo em casa, a gente tem feito regularmente por aqui. Então, se você tá nessa vibe, tá na dúvida, entra lá no meu Stories depois e vê lá. Ou então entra na Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, vai no seu Instagram lá, no Instagram deles, eu peguei o print lá de todas as imagens, foram publicadas ontem, dia 13 de abril, então lá tem toda a sequência ali de posts e tal. O número 2 é o que mais nos interessa, vamos dizer assim, para resumir, onde fala justamente disso, do distanciamento social, isolamento, vai sozinho e tal, e tomem todos os cuidados possíveis, tá bom? Que mais? É isso. Vamos lá, vamos ver se a Simone está aqui. Simone está aqui na área, professora Simone, papo, conectando Simone Ferreira Valverde Scheibli. Buenos dias, teacher! Buenos Olha dias! você aí! Tudo Seja bom? bem-vinda, professora. Bom dia. Tá. Bom dia, povo. Bom dia. Tô com cara de sono hoje, Titi. Tá cara inchado, ó.
olheira. Esse horário da manhã não favorece a minha beleza, os meus cabelos. Eu tenho cabelo, uma coisa que eu também quase não tenho, mas eu tenho óculos conversada boa. E aí, Simon, tudo beleza? Tudo jóia, graças a Deus. Vamos lá, Deus nos dê paciência, porque se nos der força a gente mata um, né? Nossa senhora, tá feio o negócio, né? Quarentena, Acho que a gente isolamento. a gente tá até guerreiro, porque um mês já, né? A gente nunca imaginou viver uma situação dessa, muito menos essa situação de ficar dentro de casa por tanto tempo. Falou em confinamento, a esperança era, né? Fosse menos tempo, e tem tantas outras variáveis, né? Quem respeita, quem não respeita. E aí acaba que a curva de pico era para ser num período e agora já estão prevendo que vai ser maio, sei lá. Então a gente tem que vamos nos preparando com as nossas lives, as nossas dúvidas. E a gente tá falando de emagrecimento. A curva da barriga aqui só cresce, velho. A gente tem que dar uma segurada nessa curva aí, cara. A curva do emagrecimento. A única curva que está descendo é a do emagrecimento, porque a que está subindo é a da barriga. E vamos para as perguntas de emagrecimento. Então, é importante a gente falar isso, porque emagrecer, quer queira, quer não, é algo que dá estresse, né? A gente está saindo da nossa linha de alimentação que a gente sempre teve, a gente é obrigado a fazer algumas coisas e abrir mão de comer algumas coisas que a gente gosta, porque a gente comia geralmente errado. Então, é legal a gente linkar isso, né? Como diz no judô, ceder para vencer. Às vezes não é só socando para frente. Então, assim, se centralizar. Ontem eu pensei nisso também. Eu falei, melhor época também para a gente poder tentar trabalhar nossa reeducação alimentar com calma é isso. Porque você está em casa, você pode fazer suas refeições, você vai ter um pouco mais de tempo para certas coisas. Então, focar nas coisas boas, né? Muitos aprendizados aí. Isso aí. Então, vamos embora. A última perguntinha que a gente tinha feito, a galera perguntando sobre o tema emagrecimento, né? Que a gente tinha falado sobre os treinos intervalados, que por serem mais curtos, se a gente podia fazer até 2 vezes por dia e tal. E você explicou que não há essa necessidade, que é importante intercalar tudo, trabalhar em fortalecimento, que tem alguns treinos variados aí na internet, tal. Certo? Fiz até um vídeo para o YouTube sobre esse tema. Foi tão boa a pergunta que você fez que virou um vídeo novo. Falei, vou gravar um vídeo só sobre isso. E ainda não foi pro ar, mas logo vai. Bacana, show. Mais um vídeo maravilhoso, Rodrigo. Mais um vídeo para conta. Ótimo, tem que ter mesmo. Já falei, material com bom conteúdo, como você coloca, tem que ter mesmo. Então, vamos lá. Uma perguntinha que apareceu, e foi legal. Mesmo fazendo uma dieta hipocalórica, como é o caso, às vezes, da low carb, né? Eu posso correr longas distâncias? Ou eu posso também tomar algum suplemento sem que interfira no meu ganho de peso? Isso é uma dúvida frequente, principalmente para aquelas pessoas que têm medo de perder massa magra quando está correndo longa distância, né? Sim, quando a gente corre longa distância, a gente vai usar tudo que é substrato energético, né? Vai usar carboidrato, vai usar gordura, vai usar proteína. E existem pessoas que fazem maratonas e são da dieta low carb, eu só não sugiro fazer em jejum, né? Quando a gente passa de um período muito prolongado aí de gasto, de mais de 1h30 de corrida e tal, a gente vai precisar de glicose, né? Não tem jeito, a nossa glicemia a gente tem um estoque ali e tal, tem energia da gordura, da proteína, mas isso não é infinito, né? Chega uma hora que a gente precisa repor isso se a gente quiser manter uma performance satisfatória, principalmente numa prova longa, né? Numa maratona, principalmente. Então, até um certo ponto a gente consegue manter com uma dieta low carb, mas na minha opinião vai chegar uma hora que o corpo vai pedir, seu corpo vai pedir açúcar, né? E aí não dá para ter 0 carboidrato, na minha opinião. Claro que dá para, tudo é treinável, né? A pessoa fala, mas o fulano lá conseguiu correr uma maratona sem tomar água e sem comer nada. Eu acho que é possível, né? Porque o ser humano ele é adaptável. Mas a gente tem que pensar o que é possível e o que é saudável. A gente tem que lembrar que a gente não é super-homem, né? A gente não é super-herói, nem a Mulher Maravilha. A gente tem que fazer tudo com equilíbrio, né? Então, tá na dúvida sobre o que comer exatamente? A gente já falou em várias oportunidades. Consulta um nutricionista, bate um papo, organiza ali o seu cardápio, a sua ingestão calórica, o que você está acostumado a comer, né? Para não cometer loucura, né? Acho que não vale a pena. Porque eu sou low carb, eu vou correr maratona mesmo fazendo low carb. Eu acho que não é o caso, acho que tem momentos e momentos. Existe um momento do treino que você pode acostumar
com aquele tipo de alimento que você come, e isso é importante, né? Justamente para no dia da prova você já está acostumado, está adaptado com a quantidade de alimento que você come, a quantidade de líquido que você ingere, tudo isso você vai estar acostumado durante os treinos, né? E aí no dia da prova é a conclusão daquilo tudo. Mas não tem, acho, uma resposta muito pronta para isso. O que você acha? Eu acho assim, pelas experiências que a gente teve, né? Eu tive a experiência de fazer uma maratona e foi uma prova diferente, como, né, a gente já tinha comentado, a Costa Sul por ter trail e atravessa rio e tudo, é uma prova que passa de 5 horas, né? Foram 9, 10 horas. E realmente é muito difícil quando você não tem substrato. Cada ponto de apoio que a gente passava, a gente procurava comer alguma coisa justamente por isso. E a Paula fala também sobre isso. Tanto que no programa dela tem uma alimentação específica para dia de treino, para dia que não está treinando, e os treinos de longão, com certeza vai entrar um certo tipo de suplementação, né? É super importante, como você falou, que você trabalhe suas reservas. Tanto que na questão em jejum é o que ela fala, pode, desde que seja uma distância curta, no máximo 10 quilômetros, e você tenha tido uma excelente refeição na noite anterior. Então, acho super importante enfatizar isso. Não é que você vai sair da sua dieta, é que você tem que lembrar que agora você saiu da sua rotina, né? Tem outro ponto também, se quando a gente está numa prova, normalmente, não é todo mundo que tem esse hábito, mas normalmente numa prova, às vezes você está querendo, além de completar, se você não é um corredor tão iniciante, se você já é mais experiente, você quer completar e às vezes você quer bater o seu recorde. Sim. Então, você treinou para aquilo, você está bem treinado para aquilo, e às vezes você quer fazer aquela distância e você quer, ao mesmo tempo, fazer uma velocidade maior. E aí você vai imprimir uma intensidade maior. E quando a gente imprime uma intensidade maior, o nosso gasto calórico vai subir, entendeu? Mas Então entende. é mais ou menos por aí. Então, nesse ponto é mais importante ainda a gente ter o cuidado com a alimentação, ter o cuidado com o que a gente tem de reserva de energia, né? Para a gente poder então ter sucesso tanto em completar aquela distância e não passar mal, quanto completar bem. Pô, eu quero não só completar a maratona, eu quero completar no meu melhor tempo. Cara, se você tiver em jejum, se você tiver com pouca quantidade de carboidrato, Vai. dificilmente você vai conseguir manter uma performance forte durante a prova. Lembre que o seu carro precisa de gasolina, né? Ah, mas ele tem um tanque de reserva ali. Eu fui viajar, estava na reserva. Você vai rodar por algum tempo, depois você vai ter que abastecer. O nosso corpo é igualzinho. Por mais que a gente seja adaptável, treinável, eu já consegui correr treinos que eu já fiz 20 quilômetros sem nem tomar água, sem tomar nenhum carboidrato para suplementar. Porque não tinha, acabou meu gel, eu falei, vou tentar aí. E consegui fazer. Então, assim, é possível. Agora, uma maratona, aí a história é diferente, cara. Depois que a gente vai chegando, depois de 20 e poucos quilômetros, 30, a gente precisa de substrato, nosso corpo não tem reserva suficiente. Por mais que a gente pense, mas eu tenho uma barriguinha aqui, eu tenho uma capinha de gordura aqui, eu tenho energia, imagina, eu tenho energia sobrando. Mas essa energia não é facilmente transformada para você fazer o exercício. Então precisa repor, né? Não tem jeito. Com certeza. E não é um processo, infelizmente, nem assim, né? Senão a gente correria 42 quilômetros todo final de semana, chegaria no final do mês e estaria magro. Seria interessante se o nosso corpo usasse toda essa reserva para isso. Na verdade, a gente sabe que não é feito dessa maneira, né? E eu acho que é importante salientar exatamente isso. A necessidade de você não fazer a sua alimentação é importantíssimo para quem treina, para quem quer realmente atingir um bom resultado, adequar a alimentação, né? Muito se discute sobre qual é o maior percentual, se é o treino, se são os exercícios, se é a alimentação. Oh, esquecemos! Esquecemos! Nosso brinde. Nosso brinde, Saúde! Ô, professor, é verdade. Sabe que eu lembrei, mas você estava falando tão empolgado, eu falei, não vou cortar, senão eu raciocínio. Então, existe até são várias vertentes que falam sobre o que é mais importante, qual é a maior influência. Se é a alimentação ou se são os exercícios. A gente sabe que tem que ser os dois juntos para ter uma melhor eficiência, né? Mas, me perdoem os professores, mas assim, a gente sabe que a alimentação, cara, é crucial, né? É muito mais importante.
Exato. Tanto para você emagrecer, quanto para você ter energia para manter o seu exercício. Não é à toa que faz a cetogênica, sente essa necessidade de adequação e sabe que até um certo ponto não vai rolar. Porque ela realmente exige demais, né? Eu comecei uma vez, te falei no começo do ano, né? Fazer e tal. E ela exige muito, né? Com dor de cabeça, e você tem que insistir, que é para o seu corpo se adaptar, mas a partir do momento que você vai para longa distância, realmente desgasta muito. Então é importante a gente ir para um nutricionista, uma pessoa que manja da coisa, para poder te orientar melhor, saber quais os suplementos você deve tomar. Eu já dei aula para muita gente que chegava no meio do treino, não tinha energia. E nós temos histórias de alunos, né? A própria Unara, quando começou a treinar, fazia a reeducação alimentar do jeito dela, e tinha dia que ela saía para fazer 5 quilômetros e falava, não estou aguentando. Eu falava, cara, eu acho que é a sua alimentação. É a mesma coisa que acontece quando a pessoa acaba treinando coisas demais e fala, puta, mas eu não estou rendendo na corrida, né? O que faz, às vezes, funcional à noite, no dia seguinte, que é acordar de manhã para ir correr. Então, o seu corpo também não é Tá importante. fraco, né? Às vezes a gente fica comendo muito errado também, né? Se a gente, nesses períodos aí de quarentena, tô comendo muito lanche, tô comendo muito fast food, coisinha, porque dá trabalho, às vezes, né? Cozinhar toda hora, preparar as coisas. Então você acaba não comendo tão bem. Aí você vai fazer um treino, você sente, é normal, o corpo fica mais fraco, né? Então, como diz a própria nutricionista Paula Mello, comida de verdade, comer coisas que sejam realmente saudáveis, naturais, o mais natural possível, menos industrializadas. Então isso Sim. faz realmente a gente ter um resultado melhor, né? Exatamente. A gente tem que pensar em alimento na questão do nutriente em si, que você está colocando para dentro. Porque às vezes comer, a palavra comer, beleza, comer é genérico, né? Quando você fala em se alimentar, a coisa já começa a pegar outra vertente. Então é importante isso aí, eu acho bem legal. A questão da suplementação, super importante. Mas vai fazer sozinho, de novo, hein? Vamos lá. Então, beleza. Por falar nisso, né? A gente sabe que tem as pessoas que têm dificuldade nos horários para treinar, gente que às vezes trabalha muito cedo, o pessoal que trabalha por turnos e tal, né? Correr logo após as refeições pode interferir na absorção de nutrientes, já que eu estou fazendo dieta ou reeducação alimentar? Correr logo depois das refeições? Yes. Então, eu penso assim, correr depois de uma refeição é o melhor horário para a gente correr, mas depende quanto tempo depois das refeições, né? Porque quando, por exemplo, a gente, terminou de almoçar, você fez um almoço completinho ali, comeu salada, vegetais, comeu, sei lá, arroz, feijão, comeu uma proteína, teve uma refeição completa. Você precisa, depois disso, de tempo de digestão para absorver tudo aquilo, porque senão a gente vai competir, a gente precisa de sangue, né? Para fluxo sanguíneo para ir para a nossa digestão. Então, a nossa concentração de energia naquele momento não deve estar localizada nos músculos, deve estar localizada no aparelho digestivo. Então, depois de qualquer refeição, pode ser o café da manhã, qualquer coisa que você fizer, você tem que dar um tempo suficiente para o seu organismo absorver tudo aquilo, deglutir tudo aquilo, digerir tudo aquilo, para daí sim você estar apto ou em melhores condições de exigir da sua musculatura, porque você vai ter que escolher para onde você vai mandar a sua energia, para onde você vai mandar o seu fluxo sanguíneo, se é para os músculos durante o exercício ou se é para o seu trato gastrointestinal. Então, eu acho que não vale a pena a gente competir com isso, não. Então, por isso que às vezes a nutricionista até fala, vai em jejum, se você vai acordar cedo e não dá tempo de você tomar o seu café da manhã, esperar fazer a digestão para sair, se alimenta na noite anterior, come ali o seu carboidrato, você vai ter a noite para fazer essa digestão, né, para digerir e tal, e aí acorda cedinho e vai para o treino. Então, por isso que muitas pessoas optam pelo jejum de manhã, inclusive por isso. Eu já falei algumas vezes, eu já fiz treinos em jejum de manhã, se é muito cedinho, mas eu ainda sou adepto do café da manhã. Eu gosto de acordar mais cedo, tomar o café da manhã, esperar 1 hora. Eu faço isso, espero 1 hora ali para fazer digestão, fico ali no celular, fazendo alguma coisa tal. Aí até acordei mais, tô melhor, tal, beleza. Aí eu saio para treinar. Mas sair direto, você vai ficar falando com aquela comida ali, a digestão vai ficar ruim, vai ficar desconfortável. Então, assim, eu penso que na minha concepção, né? O ideal para mim é treinar depois de me alimentar. Eu gosto disso.
mas eu dou o tempo necessário para essa digestão acontecer. Não eu sair imediatamente depois, vou comer aqui, daqui 10 minutos eu já estou correndo. Pode ser que você não se adapte, e é muito de pessoa para pessoa. Mas um tempo mínimo de gestão aí tem que rolar. Eu já tive essa experiência de correr em hora do almoço. O horário para mim já não é agradável. Eu tive uma época em que eu só treinava à noite, porque eu dava aula o dia inteiro. Começava tipo 5h30 da manhã e batia a hora do almoço, às vezes o horário que o aluno de personal tinha folga e eu estava dando treino para a pessoa. Sei bem que é isso. Né? E a gente sempre orientava, se você só tem o horário do almoço, tenta fazer um lanchinho aí, alguma coisinha para não vir totalmente depletado. E aí faz o treininho e come alguma coisa depois, né? Eu, particularmente, quando eu como para treinar, fico muito mal. E às vezes acontece até da gente nem comer muito, mas uma determinada coisa que a gente comeu não caiu bem e é extremamente desagradável, né? Você treinar e sentir aquele desconforto e gases, enfim. E acho que vale enfatizar também, tudo vai depender do que você come e, como você disse, qual é a questão da rotina, né? Eu acho que vale, além da rotina, assim, eu penso assim, eu já treinei algumas vezes no horário do almoço, né? Dava aula, aquelas correrias, lá Eu na hora lembro do do almoço. Ipiranga. Várias vezes. O que eu programava? Eu programava justamente o que você falou, um lanche, normalmente era uma fruta, sei lá, uma banana. Se eu sabia que eu ia correr, por exemplo, meio-dia, cara, não dava tempo de almoçar nem antes e depois ia ficar mais complicado. Então eu comia tipo uma banana 11 horas da manhã. Que eu sabia que meio-dia, pô, já digeriu, pô, se desse vontade, às vezes banana dá vontade de ir no banheiro, tá? Vamos falar o português claro aqui. Às vezes, pô, beleza, ia no banheiro e ia correr, tranquilo. Eu sou um cara que tem fome. Eu não como que nem passarinho. Eu sou grande, eu sou guloso, eu adoro comida e tal. Signo de touro, né? A gente adora comer muito. Então, assim, eu sou comilão, né? Então, assim, eu não consigo muito nessa, vou ficar num jejumzinho aqui e tal, só uma saladinha. Não, eu gosto de comer. Então, se eu sei que eu tenho que correr naquele horário, isso tudo é programável, né, gente? É fácil de programar. Você tem que programar o horário que você vai treinar. Não pode ser assim, a hora que sobrar um tempo eu vou. Porque às vezes você acabou de almoçar, passou 15 minutos, agora eu tô livre, acho que eu vou correr agora. Cara, não, porque você agora tem que fazer digestão. Então, programa minimamente o seu dia, justamente para você saber que horas colocar cada refeição ou cada lanche intermediário da sua refeição, né? Pô, vou ter que almoçar hoje mais tarde, eu vou almoçar 2 da tarde. Pô, mas eu vou ficar desde as 5 da manhã sem comer nada? Então, para algumas pessoas não é legal. Eu já gastei energia a manhã inteira dando aula ali e tal. Eu comia uma fruta, dava um tempo, ia pro treino, depois eu almoçava. E fazia até um almoço mais leve, porque depois de correr não dá tanta fome. Então, era bom por isso também. É interessante isso que você falou, a pessoa aprender a se programar. Aí a gente cai naquela velha teoria que você fala sobre ter horário na porta da geladeira. Quando você programa os seus horários de treino, automaticamente você vai reorganizar a sua rotina, você vai programar suas refeições. Tudo bem, às vezes apareceu uma reunião no trabalho, aconteceu um imprevisto, mas aí não é fazer da exceção regra, né? Se programar, saber que no dia que você vai treinar, se a distância é maior ou não, a alimentação vai mudar. Muitas pessoas falam, eu não consigo correr em jejum. Então, é isso que você enfatizou. Então, acorda um pouquinho antes, come algo. Eu lembro que a Paula fala, é importante que tenha pelo menos 40 minutinhos, né? O ideal é entre 30 e 40 minutos, comer alguma coisa para você ter energia para ir para a sua corrida e também não competir com a sua digestão. Ou a Regininha também. Eu lembro, isso acontece muito com quem já fez cirurgia bariátrica. Às vezes a pessoa não consegue comer tão bem, ela tem que comer tudo mais fracionado. A Regina é um caso desse. Ela até escreveu aqui, eu lembrei. Ela aprendeu a comer melhor na noite anterior, porque comer para ir treinar para ela causava um desconforto muito grande. Então, acho que é isso. Infelizmente, a gente vai quebrando a cara até aprender. Porque às vezes está tudo bonitinho. É como você disse, o que é super bom para você, tá bonitinho, redondinho, eu vou fazer e não dá certo, né? Então, a gente vai quebrando a cara para ir se adaptando, né? Sim, e é muito disso, né? É um dos princípios do treinamento esportivo mais importantes da história, que é o princípio da individualidade biológica. Exatamente. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para o resto da humanidade inteira, mas funciona para ela. E tá tudo bem. Então, assim, você tem que encontrar o seu equilíbrio, o seu jeito, o que funciona para você. Isso vale para tudo, né? O que te estimula a treinar,
o porquê que você corre, desde a escolha do tênis de corrida, a roupa de corrida, a música que você escuta. Então, É, tudo isso é individual. Não tem um jeito certo, único, exclusivo. Ó, tem que comer tal coisa, tem que comer tal horário, tem que tomar tantos ml de água a cada tantos minutos. Isso não existe. não, Não não tem. existe uma fórmula quadrada, Sim, aritmética, engessada para isso. Até porque o mundo é movimento, né? É dinâmica, totalmente é individual, não tem jeito. Por isso que a gente faz com os nossos alunos do programa? A gente fala individual com cada um. Ó, sim, professor, eu estou com tal problema, eu tenho tal dificuldade, eu tenho tal desejo, eu tenho tal meta, e o meu atual nível é tal. A gente direciona esse cara como se fosse um GPS para ele sair do ponto A e chegar no ponto B. Cada um está no ponto A. E cada um tem um ponto B para chegar. Não dá para ser uma coisa igual para todo mundo. Ó, segue esse plano aqui todo mundo e vai lá que vai dar certo. Não é assim que funciona. E não é assim que a gente faz, né? sim. Por E aí. varia, inclusive, para nós mesmos. Aí tem dia que você vai sair para treinar e Com você vai falar, certeza. hoje deu ruim, e você fala, peraí, mas eu fiz tudo certo, né? E já aconteceu de eu ir treinar e não ter dormido direito, e o treino foi ruim. Já aconteceu de eu ter feito tudo certinho e o treino também foi ruim. Então, a gente não desenvolve assim, né? Não é essa coisa linear. Tem os altos e baixos. E a gente tem aquela coisa do emocional que pesa muito também. Às vezes o pessoal até pergunta: ah, mas se eu comer só tal coisa tá bom? Você vai ter que experimentar. De preferência, experimentar em treinos e treinos curtos e ir se adaptando aos poucos. Eu acho que adequar a alimentação tem que ser uma coisa tão gradativa quanto você está se adequando às distâncias ou às velocidades do seu treino. Assim como você vai evoluindo a sua velocidade, aumentando a distância, é a questão da alimentação. Porque se o seu treino está mudando, sua alimentação também vai mudar. E se você está fazendo adaptação para uma coisa, tem que fazer para outra também, né? Eu, particularmente, assim, eu vejo a galera, a turma no nosso grupo, muita gente consome o carbogel. Ele, para mim, é um veneno, né? Eu achava que... Eu você... consumo, eu adoro carboidrato. Então, eu falei, não, eu devo estar tomando errado. Tomava aos pouquinhos, com água certinho. Meu, sim, quer melhorar meu pace? Me dá um carbogel para eu correr. Porque com certeza eu vou desesperar atrás do banheiro. Porque não tem... É meu pace melhor. Então, é horrível. É horrível. Eu fico muito mal. Aí, Adaptação, né? aos poucos fui me adaptando. Por sugestão acho que o Valtair tinha falado da palatinose. Na época eu estava com a nutricionista Jéssica lá em Leme, eu falei com ela. Aí ela falou, sim, vamos experimentar. Fui introduzindo aos poucos. Para mim é maravilhoso. Quando eu faço os meus longões, eu levo a minha mochila de hidratação, uma com um reservatório com água, o outro com palatinose. Me dei super bem, né? Só que isso sou eu. Como você falou, tem outras pessoas que já experimentaram e não gostaram. Então, é uma questão de entender como é que o seu organismo funciona. E, pelo amor de Deus, como você sempre fala, não deixa para experimentar no dia da prova, porque é a pior besteira que você possa fazer, né? Exatamente. E não, Eu não, não sei o gosto que tem uma palatinose, nunca coloquei na boca, não sei nem não tem, o assim, cheiro que tem. tem as saborizadas, né? Ó, gente, agora tem agora de laranja, de limão, mas eu particularmente prefiro a sem sabor, né? A gente teve um pessoal que correu comigo, a Elê, a Regina, elas usam Gatorade na mochila, né? E se dão super bem, sem precisar suplementar com outras coisas. Tem a bananinha, tem tantas outras, mas é tudo adaptação, né? Então não tem uma resposta. É experimentar. Não tem, sim. Bora? Next. Bora para a próxima. Eu vou até falar baixo, porque minha conexão não caiu hoje. Tô até emocionada. Verdade, né? Tá um sucesso a conexão. Então, mas eu mudei. Eu dobrei. Internet nova. Você viu? Tá um sucesso. Então, aí fala e cai. Pum. Seguinte. Uma coisa interessante também. A gente sabe que dormir é super importante para quem quer emagrecer. Até por causa dos níveis de cortisol, produção melhor de hormônio, aquela coisa toda. E aí tem a galera que tem que correr à noite. Não consegue correr durante o dia. Existe um horário melhor, sem que interfira na qualidade do sono,
né? Já que o dormir é tão importante para o meu emagrecimento. Ou se tem aquela expressão que fala, às vezes o cobertor é muito curto, né? Se você cobre a cabeça, descobre o pé, aí você cobre o pé, descobre a cabeça, e é muito esse ponto, às vezes não tem uma resposta ideal, né? Não tem uma solução ideal. E aí é justamente a questão da adaptação. Eu costumo dizer assim, qual o melhor horário para treinar? É o horário que você tem. Isso é muito vago, é muito poliana, né? Mas é a real, é na prática, o que dá resultado na prática para qualquer treinamento físico, seja de musculação, seja de alongamento, de natação, de bike, de karatê, de corrida, de qualquer coisa, é a constância. É a tal da bendita continuidade, princípio da continuidade, a gente fala muito da regularidade. Então, você tem que adequar a sua agenda, a sua rotina de vida, né? Pô, eu só consigo treinar à noite. Cara, é à noite que você vai treinar. Pô, mas isso vai influenciar no meu sono. Você tem que tentar ajustar o melhor que você pode para otimizar esse processo, para conseguir dormir o quanto antes, para conseguir ter uma qualidade de sono melhor, para ver se você consegue acordar um pouco mais tarde, porque às vezes tem uma frase que a gente fala muito, né? Não dá para ter tudo, né? Sim. Qual que é o mundo ideal? Ah, eu vou dormir 8 horas de sono, eu vou ter meu horário de treino tranquilo, eu vou ter minhas refeições todas programadas, eu vou comer exatamente. Seria o mundo ideal, né? Existe a expectativa e a realidade. A realidade às vezes é que não é. Às vezes você vai ter que dormir 5 horas naquela noite, acordar, jogar uma água na cara e trabalhar e sair. E quantas vezes a gente já não fez isso, né? E não estou dizendo que é o ideal, mas às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir outras, né? Então, assim, o que é melhor, eu dormir ou treinar? Acho meio termo. Treina um pouco menos e dorme um pouco mais, mas não deixa de treinar, né? Eu acho que quebrar a continuidade, quebrar a rotina de treinos é o pior. Então, assim, tem alunos nossos pô, que treinam 11 horas da noite. E eu penso, nossa, que loucura, 11 horas da noite eu estou dormindo. E muitas vezes eu treinei às 5 horas da manhã. E tem gente que pensa, nossa, 5 horas da manhã eu estou dormindo. Eu só vou funcionar lá pelas 8 da manhã. E, cara, quantas vezes eu acordei 4 e pouco da manhã e fui treinar? Eu dava aula, eu acordava todo dia 3:30 da manhã. Muitos anos da minha vida, muito. Gente, não era uma vez ou outra, era todo dia, de segunda a sexta. E eu acordava 3:30 da manhã. Saía da minha casa 4:30 da manhã, 5 para 5, estava na porta da academia, em outra cidade e tal. Então, e eu fiz isso muitos anos, acordava muito cedo. Eu dormia 4, 5 horas por noite. É o ideal? Não, não é. E eu corria maratona, eu treinava, eu fazia o que eu tinha que fazer. Eu não sou das desculpas, né? Então, às vezes você tem que ou se dar uma desculpa, ou você faz o que tem que fazer. E às vezes não é o mundo ideal. Ah, Rodrigo, mas isso não é saudável. Eu tenho uma definição muito prática do que é saudável e do que não é. Saudável é aquilo que vai te dar saúde. Sim. E para mim, sedentarismo vai te trazer doença. Então é muito, de novo, a coberta é muito pequena, né? Ou cobre a cabeça ou o pé. Não dá para ter tudo. Então, se não dá para ter tudo, acha o seu equilíbrio, aquilo que vai funcionar para você. E é tomar decisões, né? Às vezes não, pô, vou treinar à noite, vou ficar sem dormir, vai me despertar muito, não vai? Tem gente que sabe que não pode, que vai atrapalhar muito a sua vida. Então, cara, não é o ideal nesse momento, não treine à noite. Mude, pare de treinar um tempo, se reorganize, tente encaixar no horário do almoço. Não estou falando que você tem que treinar a todo custo, né? Não é para, minha vida vai virar um inferno, minha esposa vai me largar porque eu vou ficar tão chato, aí vai desmoronar tudo por conta do treino. Aí deixa de ser saudável. O exercício tem que te trazer bem-estar, alegria, felicidade, um monte de outras coisas, né? Não um problema, né? Senão você acaba arrumando um problema maior do que o próprio benefício do exercício. Não vale a pena, tem que colocar tudo isso na balança e achar o equilíbrio, que nem sempre é fácil de achar, né? Exatamente. Eu lembro que assim, quando eu era solteira, e mesmo depois que eu casei, eu dava aula o dia inteiro, eu treinava à noite. Era o horário que dava para eu treinar. E já cheguei a correr, terminava de correr 11 horas da noite. E eu sempre dormi muito pouco também, entre 4 e 5 horas. Tanto que hoje eu tenho problemas de insônia. Todo mundo fala que exercício ajuda, né? Eu falei, eu fui uma grávida que tive insônia e eu treinava e tinha problema de insônia. Até hoje eu tenho. Só que assim, depois que os gêmeos nasceram, vida de casada, eu tive que me reorganizar completamente. E
Já teve período de eu precisar correr à tarde, que era o horário que eu tinha, sol escaldante, morando em Fortaleza, morando em Salvador, né? E eu falei, pô, mas é o horário que eu tenho. Então eu tentava um lugar que tinha menos sol e essas coisas. Hoje, depois que eu entrei para o Bora Correr, eu aprendi a correr de manhã. Eu comecei a mudar um pouco, até por causa dessa questão das crianças terem também, estarem mais velhas, a gente tem a coisa da escola e tal. E separar os treinos de musculação com os treinos de corrida e comecei a ir para longa distância, né? E é isso que você falou, é engraçado que a gente treina os nossos alunos, mas nem sempre a gente consegue fazer na nossa vida aquilo que a gente prega. Então é a questão de parar e se organizar. E uma coisa importante você falou, se correr em determinado horário está virando mais estresse para você do que prazer, então se organiza. Esse papo do cobertor achei bem interessante, mas é isso mesmo. Às vezes é abrir mão de um dia de treino, porque não deu para fazer certas coisas, tentar adequar. É a mesma coisa que acontece com a musculação e a corrida. Você quer treinar para ficar forte ou você quer fortalecer para correr, né? Então, é estabelecer quais são as prioridades. Eu mudei o meu horário, não foi fácil. Nossa, os primeiros treinos, quando eu fui passar para o horário da manhã, meu rendimento foi péssimo. Hoje eu sei que se eu inverter de novo, vai acontecer outra vez, se eu quiser voltar a correr à noite, porque tem essa fase da adaptação, né? Então, aos pouquinhos, é tentar se adequar mesmo. E a gente se adapta, né? Se olha a gente adaptado na quarentena, a gente se Então, adapta. Eu quem diria? nunca treinei na minha vida 5 horas da tarde, nunca. Eu sempre treinava muito cedo, de manhãzinha ou na hora do almoço. Esse horário, 5 da tarde, eu estava dando aula. Ou estava dando aula, ou se meus alunos não tinham mais, eu na noite eu já vinha embora para casa e não treinava mais. E agora a gente se adaptou. Eu estou adorando treinar 5 horas da tarde, porque eu organizei a minha agenda da minha casa para esse horário. Então, de manhã, atividade com o Felipe, atividade pedagógica, gravo vídeos e as coisas aqui de casa tal. Aí almoça, não sei o que, tem à tarde, tem vídeo, tem live, tem não sei o que. E aí, às 5 da tarde, eu sei que é o meu horário do treino. Aí depois do horário do treino, horário da janta, horário de brincar com o filho, videogame e tal. Então, eu organizei para a minha realidade. Então, eu estava conversando com meu irmão esses dias, ele falou assim, cara, não era melhor você fazer esses treinos às 7 horas da noite? Porque tem gente que já saiu do trabalho, ia ter mais gente assistindo ao vivo, né? Pensando, vamos pensar, sei lá, comercialmente falando. Eu falei, cara, o objetivo não é esse. Estou preocupado se vai vir mais gente ou menos. É o horário que dá para eu fazer, que fica confortável Sim, para a rotina da minha casa, com a Pri, com o Felipe e tal. É horário que não vai atrapalhar nada, né? Então a gente tem tudo isso, a gente adequa, né? Para conseguir uhum. fazer bem e para conseguir fazer sempre, né? Então, para mim É, foi o horário ideal. Tem um monte de gente conseguindo fazer. Quem não consegue fazer, tem a opção de fazer gravado, tem a opção de fazer as suas aulas gravadas. Então, opções não faltam. Mas é sim, adequar a sua realidade, a sua rotina. Não é fazer para agradar ninguém, não é para fazer para desagradar ninguém, é para fazer o que seja possível manter a continuidade. Se você sim, não conseguir ter uma continuidade nos exercícios, não vai dar resultado. Então, às vezes o horário, pô, a gente estava falando nesse tema, né? Ah, é melhor à noite, é melhor muito cedo, é melhor no horário melhor para você, indivíduo, pessoa, na sua sim. rotina, no seu calendário ali. Então é isso. É, eu acho que a Renatinha escreveu um negócio interessante aqui. E eu sei que eu conheço a pessoa. Ela prefere treinar à noite, porque de manhã, isso é um ponto interessante. Ela fica tão preocupada em não perder a hora, que ela fica toda hora olhando para o relógio. Isso é interessante também. E eu vejo algumas pessoas falarem. A questão de ficar com medo de perder a hora, ou vir um estresse tão grande de ter que acordar cedo para ir treinar, que a pessoa não dorme bem a noite toda. Então, é mais essa questão também, né? Isso vai afetar tanto que você não vai treinar direito. Então, é melhor mesmo que a pessoa treine à noite. É isso que você disse, adequar a sua rotina. Se você está sentindo que é melhor, seu corpo está rendendo, seu treino está bom e não está te interferindo na qualidade do seu sono, tem gente que treina à noite e vai dormir tão bem. Era o que acontecia comigo. Eu ia dormir tão bem depois do treino que nossa, era o meu melhor sono, assim. No começo, para eu treinar de manhã, era péssimo. Eu ficava, ai meu Deus, já são tal hora. E ai meu Deus, falta só 3 horas para eu acordar para eu treinar. Como é que eu vou fazer um treino de 27 quilômetros dormindo só 3 horas? Vai virando uma pressão, um estresse muito grande mesmo. É o que você falou. Atrapalha, Adequar a né? sua. Não tem um certo. O certo é aquilo que funciona para cada um. Quanto tempo demora, em média, para eu começar a verificar resultados? Ixi, agora tem 500 coisas.
Tem 1 milhão de variáveis. Aula. Primeira coisa que a pessoa pergunta quando ela entra na academia: ai, professor, mas quanto tempo demora para emagrecer? Quantos quilos eu vou perder em quanto tempo? Né? Então, a primeira Que a coisa que a receita pessoa pronta, né? Então, o resultado é muito delicado. Eu costumo dizer, tem uma resposta que é muito vaselina, né? Sabe aquela resposta vaselina? Igual a pergunta, lambarinha ensaboada que você desvia, né? Você dá aquela esquivada assim, ô, Lé! hoje você Vaselina. está A ótimo. resposta vaselina é assim, você vai ter resultado em um dia, né? E assim, existe o resultado quantitativo e existe o resultado qualitativo. O qualitativo você já tem no primeiro dia. Cara, você fez uma sessão de treino. Eu tenho certeza, todo mundo que sai da sua aula, fez lá a aula da Simone, Simone lá em casa, fez lá exercício, fez a sequência lá, ficou ali 20 minutos se movimentando, faz agachamento, faz isso, faz flexão, faz isso aqui. Terminou aquele treino. Como é que tá o nível de energia daquela pessoa quando terminou o treino? Tá muito melhor. Então já não deu um resultado imediato, instantâneo, um resultado qualitativo, né? Que não dá para medir. A pessoa Você já fez emagreceu algo. ali em 20 minutos? Exatamente. Não, ela gastou algumas calorias e tá tudo bem. Mas ela já teve um resultado de mudança de Sim. humor, de mudança de astral. Não dá para saber se ela subiu na balança e eliminou ali 200 gramas a menos. Não é essa a questão. Então, resultado a gente consegue em um dia. Sim. E às vezes em 20 minutos. Pô, quando que eu vou começar a ter resultado? Eu costumo falar assim, a hora que você fizer o primeiro treino. O resultado às vezes está aqui, ó, aquela virada de chave. Colocar na rotina. Por que a gente coloca? Eu faço questão de colocar segunda, quarta e sexta, 5 da tarde. Para você ter rotina. Para eu ter Nossa, rotina. É uma coisa meio egoísta minha. Porque se eu confessei no feriado, sexta-feira, cara, se não fosse a aula marcada às 5 da tarde, eu com teria dado cano. Eu não teria feito, eu ia ter ficado sentado. O Felipe encostado em mim, a gente com cobertor no colo, jogando videogame, mó chamego. Cara, a Pri tava cochilando essa hora, que era depois do almoço. Eu ia ter ficado ali. Aí eu zona de levantei, falei, conforto. não, vamos lá que tem treino, preparei tudo, tal, fui fazer e fiz o treino e gostei. Foi bom, tive um resultado ali imediato de astral, de energia e tal. E aquela sensação de pequenas vitórias, né? Pô, eu completei mais uma semana, eu fiz os 3 treinos da semana, eu estou conseguindo fazer 12 treinos por mês. Cara, isso é uma vitória. Então, é um resultado imediato. Agora, o resultado efetivo de emagrecimento, o resultado efetivo de aumento de fôlego, de melhora de performance, de aumento de distância. Professor, em quanto tempo eu vou conseguir correr os primeiros 10 quilômetros? Cara, ou em quanto tempo eu vou conseguir emagrecer? Isso literalmente depende de pessoa para pessoa. Pode ser que demore um mês, pode ser que demore 3, pode ser que demore um ano para algumas pessoas, se o objetivo for macro, né, for muito grande. Mas o mais importante é você confiar no processo e tentar, de alguma maneira, começar a gostar do processo. Porque se você odeia aquele processo, você não vai conseguir manter ele. A gente sempre defende, claro, a gente fala da corrida de rua, que é a nossa ferramenta principal de trabalho, a gente fala da musculação e tal. Mas, gente, se você odeia corrida de rua, odeia com todas as forças, não pratique corrida de rua, porque ela não vai te dar resultado. Né? Que adianta você ter um Uhum. resultado estético e ser infeliz? Né? E Eu acho que você o não. ser humano é uma coisa muito complexa. Né? Então, assim, Uhum. busca uma atividade que você goste. Pô, eu prefiro fazer dança, eu prefiro praticar bike, eu prefiro natação. Tem gente que adora natação e odeia correr. Pô, adora surfar, sei lá, tem um monte de esportes e atividades, né? Então escolha uma que você goste mais. Então, se eu não gosto de nada, experimenta fazer caminhada, né? Caminhar e correr é uma coisa mais natural. De repente você toma gosto daquilo. E o Sim. resultado quantitativo, quantos quilos perdeu, quantos quilômetros correu, tal, isso vem com o tempo. E não tem uma resposta pronta. Por isso que eu falei uma resposta vaselina, né? Pô, depende. Pode ser que você demore um mês, pode ser que demore uma semana. Muitos teóricos falam, com 2 meses você já consegue ver resultado. Tem um número meio padrão que a gente fala, em É. 2 meses você já consegue ter algum resultado. Porque isso a gente vê na prática, né? Na nossa prática, Uhum. a gente trabalha muitos anos com isso, a gente vê o aluno com, pô, depois de 2 meses ele já está com um resultado melhor, o corpo já está melhor, a estética, o cara que já está emagrecendo, já está tendo mais fôlego, demora mais ou menos aí umas 8 semanas, 6, 8 semanas, para ter um resultado fisiológico mais significativo. Agora, o resultado qualitativo, cara, é um dia.
É no primeiro dia. Por isso que a gente fala, começa hoje. Pô, eu vou esperar segunda-feira. Não, eu comecei os meus treinos que dia? Na sexta. Cara, eu comecei sexta-feira. Porque a Simone já tinha gravado vários vídeos, a gente não tinha tido tempo de editar e subir pro YouTube, não sei o quê. E eu falei isso para vocês, eu não tava com coragem de fazer essas aulas. Eu pedi para Simone, eu falei, Simone, você grava. Você já deu aula de ginástica, você sabe fazer isso, você tem essa didática. Ela falou, claro, Clóvis. Simone falou, claro, eu gravo, pode deixar. E ela começou a gravar um monte de vídeo. E, cara, foi feriado, foi mudança de home office, o editor não estava na agência, foi uma confusão. Eu falei, cara, não vamos esperar esse tempo todo, eu vou meter a cara. E era sexta-feira e a gente começou. E aí foi. E quem me deu coragem para fazer foi essa moça que está desse lado aí, foi a Simone. Porque ela que começou a fazer e aí me encorajou a fazer. Falei, não, vamos lá, então vamos fazer junto. E aí estamos fazendo junto. Eu faço aqui em casa, a Simone faz na casa dela e a gente está soltando esses vídeos para vocês. Mas resumindo a pergunta, quanto tempo para ter resultado? Um dia. A sua mudança de atitude, de iniciativa, acho que é por aí. Mas é como você disse, eu falei, pô, mas vamos sair da zona de conforto. Como é que eu vou convidar as pessoas a fazer algo e eu também não estou fazendo? Chegou, né? Falei, foi bom. E foi excelente, porque é isso que você está falando. Às vezes eu estou aqui em casa, teve um dia que eu tinha que gravar um dos vídeos e eu estava muito mal. E assim, aí eu gravei, eu falei para ele, poxa, foram 20 minutos e melhorou totalmente o meu astral. Então é esse o efeito que eu acho que as pessoas têm que lembrar que vai acontecer com elas quando elas começarem a treinar. O resultado realmente vem no primeiro dia. Eu costumo falar isso para meus alunos também. Eu falo assim, sabe quando que vai dar resultado? Quando você perceber que isso não é mais uma opção. Isso já é você já entendeu o que é um benefício. Eu falo para a galera assim, que treinar é como se você todo dia, senão vai cair tudo, né? Cai a qualidade do seu sono, cai a qualidade, você vacila na sua alimentação, vai cair a qualidade da sua saúde, seu organismo, não é só a questão da estética. Eu falo, foca na saúde, que a estética vem brinde, né? Então, assim, é você entender que você está buscando isso de uma outra maneira. Acho que a primeira transformação realmente vem na cabeça. É você entender que aquele tipo de vida que você estava levando é ruim, é você começar a sentir prazer. Outra coisa que você fala também, que eu também gosto muito de enfatizar, qual é a melhor atividade física, professora, para fazer? Aquela que te dá mais prazer. Ou, se você não gosta de nada, é entender que é aquela, então, que você menos desgosta. É aquela que, quando você lembrar que está na hora, no dia de fazer, você não vai pensar, sabe? Então, assim, tentar encaixar dentro da sua rotina, ter paciência. A literatura mostra que de 2 a 3 meses a gente começa a ver resultados na frente do espelho, né? Mas a fisiologia realmente é no primeiro dia. Você já está começando. E é um crescendo, né? Então, se for no resultado, você sentir a coisa acontecendo, a sua transformação, você vai perceber que a coisa da estética vai ficando para segundo plano. A gente teve uma aluna uma vez que falou, poxa, eu já estou indo para a feira e não estou sentindo cansaço. Uma senhora de os 10 andares do meu prédio na escada. Então, isso é um resultado. Com uma semana ela já viu diferença. Então, depende do que você vai observar. O resultado estético, literatura prega aí realmente de 8 a 12 semanas. Mas eu acho que o principal é isso. É você entender que a atividade física é algo que vai ser um benefício e você vai fazer, né? É escovar dente. Tem que fazer. É disciplina, né, Si? Às vezes você, pô, por mais que você goste, às vezes, ó, acontece com a gente, pô, a gente gosta, a gente sente prazer, a gente sabe que é nosso esporte, pô, a gente adora a corrida, e tem dia que a preguiça fala mais alto que tudo. E aí, o que que você faz para vencer a preguiça? Disciplina, cara. Você tem que fazer por obrigação mesmo, tem dia que tem que ser na obrigação. Eu já escutei o Dr. Drauzio Varela falar isso algumas vezes, ele é maratonista, e ele fala, cara, às vezes eu não tenho nada que me convence que eu tenho que ir, mas eu vou por disciplina. E a hora que tá lá no meio do treino, fala, pô, que bom que eu vim. Quando você termina o treino, principalmente, né? A melhor hora do treino é a hora que ele acaba, né? Aí você fala, nossa, sensação de dever cumprido, de pequenas vitórias. E o resultado que isso tudo traz, com certeza. Daqui a pouco o Felipe aparece aqui. Alemão. O Alemão tá com cara de sono, acordou agora. Bom dia. Não? Vamos falar bom dia pra tia Simone. Bom dia. Bom dia, Alemão! Dá um bom dia pra galera! Nossa, bochecha do Alemão tá crescendo igual do pai, tá? Um efeito quarentena. Você sabe que, assim... Ó, entrou uma amiga minha de Fortaleza, Joelma, tá aí. Essa é raçuda, ela ama treinar.
Olha lá, minha personal favorita. É a minha também, Joelma. Tamo junto. A Jo... a Jo é uma história de sucesso. Uma pessoa que foi obesa e fez a reeducação alimentar e treinava. E hoje treino para ela é vida. Então, ela é um exemplo disso que a gente está falando. É você entender que o treino em si, isso vai fazer parte da sua vida com qualidade, né? E o que você falou, os seus sexta estão ajudando muito a gente. Primeiro que é uma forma da gente parece manter contato, né? Parece que a gente, ó, tá perto. Segundo, que tira a gente realmente do sofá. Você fala, puta, ainda bem que tem o treino professor. Você vai lá, treina e é importante. Acho que a quarentena veio mexer com a gente também nesse sentido. A gente nunca deu tanto valor a estar do lado de fora, poder dar uma passada na rua, como está acontecendo agora. É interessante como isso mexeu com o nosso emocional. Eu realmente dá vontade de chorar, porque eu estou confinada num apartamento de 65 metros quadrados com meu marido e os 2 filhos, e eu percebo quanto o exercício faz falta para a nossa vida. Depois que a gente sai do lado negro da força, eu fico me questionando como é que tem pessoas que vivem sem treinar, né? Para nós que somos professores, isso já faz tão parte da nossa rotina e é natural. Então, a gente nunca se questionou sobre isso. E eu acho que talvez seja até uma missão nossa, tentar mostrar para as pessoas o quanto isso é importante para elas. Resultado vem a partir do momento que você entende o quanto você vai ser uma pessoa melhor. O que fazer quando acontece o platô? Estou treinando, estou me alimentando e meu organismo chegou naquela fase em que ele não ata nem desata. Dá uma estratégia aí para nós. Mudar radicalmente. Pô, se alguma coisa não está mais funcionando, ela não vai funcionar só na insistência. Então, acho que vale a pena mudar no treino, mudar a intensidade, na alimentação, mudar a quantidade. Isso sempre, vamos frisar isso, muda, mas pedindo informação para um profissional. Não tenta mudar da sua cabeça, não tenta montar da sua cabeça. Pô, minha alimentação estava funcionando, de repente parou de funcionar. Bate um papo com o nutricionista. É normal ter um platô. E às vezes o platô do treino, por exemplo, ele é previsto. E aí às vezes a gente só tem que continuar. Às vezes não precisa mudar nada, não. Às vezes o platô ele vai vir, você está subindo, atinge um platô, mantém, depois continua evoluindo. É normal. Às vezes você só precisa continuar, só precisa não desistir. E aí, ou então às vezes mudar realmente a estratégia, ou mudar a intensidade, aumentar a intensidade, diminuir o volume e vice-versa, mudar o estímulo que a gente dá. Semana que vem, terça-feira, às 8 da manhã, você está convidado de novo para esse bate-papo aqui, para a gente falar, que é o nosso Bora Falar de Corrida. A gente fazia isso gravado, agora a gente faz ao vivo, trazendo temas do mundo da corrida. Esse tema que a gente está falando agora é emagrecimento, é o 3º episódio. Então a gente termina de falar de emagrecimento semana que vem e continua o próximo vídeo. E a gente se vê por aí nos nossos próximos episódios. Um beijo, um abraço para todo mundo.